Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui estou mais uma vez para fazer o vídeo da noite e convidar você para, após ouvir essa gravação, assistir esse vídeo, fazer uma análise na sua vida e que você possa também fazer uma aliança com Deus, Fechar um pacto com o Salvador, com o Senhor do Senhor, com o Rei dos Reis, com o Salvador da humanidade. Hoje nós vamos ler aqui em João 8, versículo 32, 33, 34, por aí, e quero falar sobre a liberdade cristã, Louvado seja Deus. A gente vê muitas pessoas reclamando, que às vezes congrega em determinado lugar e às vezes ele entende que chamado pelo Senhor, ele para ir para outro ministério, e quando vai dar conhecimento aos seus pastores, ou até supostos pastores, aí encontra, em vez de encontrar alguém ali que está preparado, pronto, para abençoar, orar pela pessoa, dizer, irmão, vai, mas qualquer coisa, se quiser voltar, se terminar a obra lá, quiser voltar, nós estamos aqui de braços abertos, Esse é o dever do pastor, Fazer uma oração despedindo a pessoa ali, debaixo da bênção de Deus, da unção. As pessoas ficam querendo convencer aquele irmão, aquela irmã que está comunicando ao seu pastor, se ele não tiver uma firmeza, um conhecimento de Deus, ele fica convencido que está cometendo um erro, porque os pastores vão trabalhar veementemente para dizer a eles que eles estão errados, que não está certo, de ir para outra igreja, sabe lá se para onde você vai é de Deus, se Deus está lá. Tem pessoas que têm capacidade de falar isso. Eu já encontrei pessoas com essa capacidade, sei que tem milhares por aí espalhados, sabe? Eu quero te dizer, meu irmão, se você encontrou um pastor ou uma pastora, sabe, com esse discurso aí, que se você sair da igreja dele para ir para outro ministério, você está cometendo um erro, cometendo um pecado. Em nome de Jesus, eu vou te pedir, saia o mais depressa possível e não volta, porque esse tal ou essa tal não tem uma vida com Deus, não convive com o Espírito Santo de Deus, porque se eles realmente fossem um bom pastor, uma boa pastora íntegra, que aprofundasse a buscar o conhecimento da parte de Deus, eles não diriam isso, que se você sair, você vai quebrar a cara, você vai estar cometendo erro, cometendo pecado, e tanta balela que eles costumam falar para a pessoa, Já vi casos até de pessoa desistir, deixar de lado uma obra que Deus está requerendo para fazer, porque foi altamente convencido, pelo o pastor dele, que se saísse ele estaria cometendo pecado. Então, eu quero deixar para você aqui hoje, nós vamos ler em João 8, versículo 32 a seguir, que diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Respondendo-lhes, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Louvado seja Deus, Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para
sempre. O servo não fica para sempre. Em casa, o filho fica para sempre, né? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde eu quero chegar e o que eu quero te dizer? É que se você fez conforme está escrito em Romanos, né? Capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus ressuscitou dos mortos, né? Serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Se você fez isso, você é um servo, um filho de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, o que acontece? Você tem Jesus na sua vida, você é um filho de Deus, né? Aí vem a questão do aprisionamento ou da liberdade. Como eu falei agora há pouco, há pessoas que só é muito bacana, muito alegre, muito contente, muito legal, muito recepcionista, você está entendendo? Sabe? Só para receber, sabe? Quando alguém chega dizendo, olha, eu vim, quero ficar aqui e tal, nossa, é uma maravilha, sabe? Mas, na verdade, tem muitos que não sabem respeitar nem os desígnios de Deus na vida de um cristão. Porque quando, às vezes ali o tempo passa, um ano ou menos ou mais, e Deus agora, você é um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher que tem vida com Deus, um homem que tem vida com Deus, né? E quando a gente se entrega para Jesus, a gente faz 1001 promessa para o Senhor, sabe? De ser fiel, né? De prestar serviço para a obra do Senhor. Pede a Deus para usar a gente conforme seja a vontade dEle, que Ele nos transforme em um verdadeiro instrumento nas mãos dEle, a ser usado por Ele. Sabe, a gente se oferta de tal modo assim que chega a ser espantoso. Está ali no primeiro amor, naquela fé, naquela alegria, naquele contágio com os irmãos, e começa então se ofertar. E muitos realmente desce a olaria, você entendeu? E vai orar, e vai glorificar, e vai buscar, e vai pedir os dons, e o Senhor dá. Ele diz, olha, aquele que pede, recebe. O que procura, encontra. O que bate, abrir-se-vos-á as portas. Aí Deus te enche dos dons, e Deus já começa a projetar caminhos, né? Em meio à seara dele, que é tão grande neste mundo, e são poucos ceifeiros, poucos trabalhadores, inclusive tem muita gente, né? Carregando o nome de pastor, de presbítero, de evangelista, mas é só o nome, sabe? Porque prestar serviço mesmo para a seara não faz de jeito nenhum. E quando alguém chega dizendo, olha, Deus está me chamando para tal lugar assim, assim, Ele tem uma obra comigo lá, eu vim comunicar o senhor, a senhora, eu quero sair, mas eu quero sair debaixo da bênção, porque quando termina lá eu posso voltar, estar aqui com vocês, aí começa os desentendimentos, a falta de respeito, começa a querer rebaixar os outros ministérios, a humilhar aquele servo, aquela serva, a dizer que eles são insubmissos, que são rebeldes,
né, que são resistentes, né, e que não tem nada de Deus chamando ele para missão nenhuma, para obra nenhuma, está fazendo aquilo porque a resistência isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de caráter, certo? Para o pastor ou para a pastora que age dessa forma, que age dessa maneira, que não procura nem sequer primeiramente orar e consultar a Deus, sabe? A respeito do caso, já vai logo rebaixando a pessoa e rebaixando o ministério o qual a pessoa quer ir para lá. Começa a querer aprisionar, você entendeu, a pessoa. E eu costumo dizer, amados irmãos, sabe, que aqui neste mundo nós temos um dono, que é Jesus Cristo, Ele é o nosso dono. Os demais, pastor, pastora, obreiros, não é nosso pai, não é nosso dono. Eles são apenas pessoas que muitos foram sim separados por Deus para ensinar a respeito da palavra de Jesus, sabe, fazer uma mediação da pessoa que está no mundo até Jesus por meio da palavra. E Jesus, sendo o único mediador entre o homem e Deus, o Senhor encarrega do resto. O Senhor encarrega com o seu Santo Espírito de ensinar a discernir a palavra, a interpretar a palavra, a interpretar os enigmas, a discernir os espíritos. O Senhor dá o dom da pessoa orar, né, da pessoa evangelizar, da pessoa fazer a obra dele, entendeu? Mas o homem, tudo que ele pode fazer é chegar para alguém e dizer, olha, rapaz, aceite Jesus na sua vida, Jesus é o Salvador, né? Sem ele ninguém verá a Deus. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e vida, ninguém vem ao Pai, né, a não ser por mim, porque antes ele já tinha dito que quem visse o Pai estava vendo ele, quem estava nele estava também no Pai, que ambos são um só, né? Representa um só, é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na hora que alguém vai comunicar que quer ir para outro ministério, trabalhar, fazer a obra, porque o próprio Deus está requerendo, aí encontra barreira, encontra discussão, encontra humilhação, sabe? Já vi muita gente passar por isso. Graças a Deus, não foi o meu caso. Eu tive bons pastores. Eu tive bons pastores, homens que sabiam respeitar a igreja, homem que era íntegro na presença de Deus, sábio, entendido, homens de oração, mulheres de oração, e que sabia respeitar, você entendeu? A vontade, né, de quem quer que fosse chegar até eles e pedir uma carta de recomendação, comunicar que estaria saindo do ministério, que estaria indo para outro lugar, pois entendia esse homem, essa mulher que Deus estava chamando para uma obra lá à frente. Então, ninguém pode prender ninguém, ninguém pode humilhar ninguém e nem rebaixar o ministério de ninguém por essa causa, sabe? Até porque quando o Senhor diz aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Quando você tem uma liberdade espiritual, né? Cabe nós lembrar do livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano, certo? Eu costumo dizer que o cristão, ele só não pode deixar Jesus e voltar para o mundo, ou seja, não é que ele não pode, ele não deve fazer isso porque ele está deixando tudo para trás, ele está voltando ao lameador, que disse lá em Apocalipse, né? Que é aquele que conhece Jesus, Jesus faz uma obra na vida dele, liberta ele, né? Purifica ele de toda a impureza, de toda a maldade, faz dele uma pessoa nova, e ele deixa-se ser atraído pelo mundo e volta de novo pelo mundo. O próprio Jesus compara como a porca que volta
depois de limpa, banhadinha e tudo, que o seu dono dá uma limpeza nela, mas descuida, ela volta lá para a lama de novo e vai se lamear, né? E o cão, depois de horas, volta ao vômito. Então Jesus compara um cristão que se desvia da presença de Deus, sai da presença de Deus e volta para o mundo, como o cão que volta ao próprio vômito e como a porca que volta ao lameador. Mas com tudo isso, Jesus, ele não deixou escrito que o cristão não tem o direito de fazer a sua escolha. Você entendeu? Por mais que não seja viável, por mais que não seja lucrativo, por mais que não seja uma escolha adequada para a preservação da sua alma, né? Na presença de Deus e da sua comunhão com Deus. Mas se o cidadão chegar para mim e falar assim, pastor, eu quero sair da igreja, eu não quero ser crente mais, certo? Tudo que eu posso fazer é dar uns conselhos, pedir para ele pensar direitinho, ver se ele não está precipitando, né? Tentar descobrir o que está atraindo ele lá fora a ponto de tirar ele da igreja, a ponto de arrancar ele da presença de Deus. Mas eu nunca vou poder chegar para ele e falar, você não pode fazer isso. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem a liberdade dele. Ainda mais quando alguém chegar para mim ou chegar para qualquer que seja o seu pastor dirigente, o seu obreiro, que está na frente da obra ali, um diácono, um presbítero, um evangelista, ou até mesmo um pastor, uma pastora, e dizer, olha, eu venho orando, né, alguns meses, alguns dias, e Deus está me requerendo para mim ir para o ministério tal, e eu vim aqui comunicar com vocês, pedir a oração, né? Então ninguém pode impedir essa pessoa de ir. Se nem para voltar para o mundo, Jesus não deixou escrito na Bíblia que ele não pode fazer isso, Jesus mostra o que vai suceder, o que vai acontecer com a pessoa que toma essa medida, essa decisão. Mas Jesus não disse, você não pode voltar para o mundo, você não pode fazer isso, porque senão o livre-arbítrio da parte de Deus estaria sendo abolido na vida do ser humano, né? Então, meus irmãos, meus amigos, você que ainda não congrega no ministério, não fez uma aliança com Deus, venha, faça uma aliança com o Senhor, sabe? Vem servir a Deus, né? Confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, tá? E busca o Senhor por essa palavra aqui, ó. É essa palavra que liberta, né? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Você não precisa ficar amarrado porque alguém quer o prender, quer fazer da igreja um curral, sabe? Quer compararem as pessoas que Deus compara como ovelha, há muitos pastores comparando como um rebanho de gado, preso em um curral. Você entendeu? Mas não vai por isso. Vai pela palavra. A palavra te dá liberdade. Tá? Eu só te peço em nome de Jesus que você não tome a decisão de deixar Jesus ir para o mundo, mas você tem o direito de ir para qual ministério você quiser, com cuidado, né? Porque se Deus recomendar, Ele sabe o que está fazendo. Deus não é menino. Ele não vai fazer com que você caia num tremendo engano. Deus não é Deus de engano. Deus é Deus de verdade, de pureza, de transparência, tá? Então, quando Deus te chamar, vá, você entendeu? Não preocupa com o que você vai ouvir da pessoa que você está ali subordinado a ele, não. Porque a tendência desses homens, dessas mulheres, é só tá bom e certo e perfeito quando
chega alguém para aumentar um número a mais no ministério deles. Mas quando Deus requer que é para sair, pronto, parece que eles não são nem cristão mais, ainda mais pastor. Tá? Não quero que você se torne uma pessoa resistente, rebelde, ignorante. Trata tudo com decência e ordem, tá? Com respeito a essas pessoas, tá? Mas não deixa ninguém travar a obra que Deus tem contigo na sua vida. Se Deus te chamar, atende o chamado de Deus e vá e cumpre, sabe, aquilo que Deus tem a fazer com você. Faça como Jeremias. Jeremias foi chamado ainda criança. E quando Jeremias responde para o Senhor, mas Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Deus fala para Jeremias, Jeremias, tudo que eu te mandar falar, você falarás. E aonde eu te enviar, você irás. Você entendeu? Faça isso. Tenha uma liberalidade dentro de você para obedecer a Deus. Muita gente está debaixo de um jugo pesado porque preferiu obedecer os homens e não a Deus, tá? E muitos homens estão completamente agindo fora do que essa palavra aqui nos instrui e nos pede para fazer, tá? Em nome de Jesus, você que vai assistir esse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta, passa esse vídeo adiante para que as pessoas possam ouvir, tá? E tirar alguma coisa, algum conteúdo dessa palavra que vai ajudar ele no quesito liberdade cristã. Tá? Você não é um prisioneiro, você é um servo e uma serva de Deus e você tem liberdade no nome de Jesus. Tenha uma boa noite, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.